Aleluia. Segundo Reis, capítulo 5. Nós estamos diante de uma história muito interessante. Eu quero ler com você todo o texto, que vai do verso 1 até o verso 19, para que você tenha uma completa perspectiva do texto, da história. Mas eu quero focar aqui apenas em uma pequena porção, em um dos personagens desse texto. Então abra comigo a sua Bíblia, por favor. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você pode se aproximar de alguém que tem uma Bíblia. Se você não está perto de alguém que tem uma Bíblia, você pode acompanhar a leitura aí, ficando atento àquilo que nós vamos ler na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim para restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã e seus cavalos, e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e disse: eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com muita indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Então disse Naamã: seja assim, conforme desse a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o teu servo,
quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu tenho que me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi dele uma pequena distância. Eu quero ler até aqui com você. Feche seus olhos mais uma vez. Ó Deus, esta é, Senhor, a tua palavra. Ela é a luz para o nosso caminho, lâmpada aos nossos pés. Eu sei que o Senhor está neste lugar, e o teu Espírito Santo já tem ministrado tão especialmente a cada coração, a cada vida nesta noite. E nós te louvamos por isso, Senhor. Nesse instante, nós estamos atentos à tua palavra, para que ela seja de fato luz para o nosso caminho e lâmpada aos nossos pés. Porque nós queremos ser cada dia aquilo que a tua palavra diz que nós podemos ser. Queremos caminhar com segurança por onde a tua palavra diz que nós podemos caminhar. E eu creio que nós podemos ter aquilo que a tua palavra diz que nós podemos ter. Então enche, Senhor, a nossa mente, o nosso coração com esta poderosa palavra do Senhor nesta noite. E que o Senhor repreenda toda a tentativa do inimigo de interpor-se entre a tua voz e o nosso coração. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, queridos. Esse é um texto interessante, porque envolve personagens também muito interessantes. Eu sei que você conhece essa história, mas hoje à noite eu quero compartilhar com você apenas a história, a perspectiva da história de um personagem daqueles que estamos aqui vendo hoje à noite. Nós temos aqui alguns personagens. Naamã é um personagem. Naamã era o poderoso chefe do exército do rei da Síria. Naamã era aquele homem em cujo braço o rei se apoiava. Naamã era aquele homem que o rei estava confiante. Mas a Bíblia diz que Naamã, ainda que um herói na sua terra, era um homem leproso. Uma outra personagem, uma menina. A Bíblia não diz o seu nome, não diz de quem ela é filha, diz apenas que ela foi tomada como escrava da terra de Israel. Outro personagem é o rei da Síria. Ele havia invadido Israel e tomado muita gente escrava de lá. Outro personagem é o rei de Israel. Ele recebe uma carta do rei da Síria dizendo: estou encomendando a você o meu servo, estou mandando ele a você para que você o cure. Outro personagem é o profeta Eliseu. Todos aqui são agentes de um mesmo processo. Todos esses personagens fazem parte de um mesmo processo e de uma mesma perspectiva de que Deus é um Deus que está procurando gente que possa ser propagador da sua graça e da esperança. Por isso, hoje à noite eu quero olhar com você para especialmente a história dessa menina, considerando-a como uma propagadora de esperança. Por isso, o nosso tema hoje à noite é: seja um propagador da esperança. Pode voltar lá para mim, Deusinho, por favor, no tema? Isso. Queria que você repetisse comigo. Vamos lá? Seja um propagador da esperança. Diga isso para o seu irmão aí. Seja um propagador da esperança. Seja um propagador da esperança. Deus espera que você seja um propagador da esperança. Alguém que ande, ao andar, leve esperança às pessoas. Ô querido, preste atenção. O nosso mundo é um mundo tão cheio de lutas e batalhas, que as pessoas andam a cada dia buscando desesperadamente uma palavra de esperança. Alguém que possa olhar no olho e dizer: querido, não desista, continua, Deus tem vitória para você. Alguém que possa tocar no outro e dar um abraço gostoso e dizer: querido, não desista, Deus tem vitória para você. Deus está buscando entre nós gente que seja propagadores da esperança. E essa menina é esse personagem especial para a gente aqui hoje à noite. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 5, os versos 2 e 3, que está aí na projeção, diz que as tropas da Síria invadiram Israel e levaram cativo uma menina.
E essa menina foi levada à escrava. Chegando lá em Damasco, o chefe do exército disse: olha, essa menininha aí separa, eu vou mandar ela para casa, ela vai trabalhar para minha esposa. Mas aquela menina logo percebeu que o seu senhor, agora o seu dono, o seu algoz, aquele que a arrancara da sua mãe e do seu pai, tinha lepra, era leproso. Apesar de ser um homem tão poderoso, dominado por uma lepra. E ela toma uma atitude, ela diz assim: e disse esta a sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que é em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Querido, há uma grande lição aqui que você e eu precisamos aprender hoje à noite. A grande lição é a seguinte: mesmo enfrentando um tempo de adversidade e sofrimento, você pode ser um propagador da esperança e da graça de Deus. Amém, querido? Eu vou repetir: mesmo enfrentando um tempo de adversidade e sofrimento, você pode ser um propagador da esperança e da graça de Deus. Quando a gente pensa em propagar esperança, quando a gente pensa, não, eu vou sair por aí, mundo afora, espalhando esperança de Deus, a gente imagina que Deus vai nos comissionar assim. Você está dormindo, aí chega o anjo Gabriel e diz: olha, com licença, Deus está te chamando para você espalhar esperança. Então você imagina, quando Deus me chamar para espalhar esperança, eu vou ser alguém vitorioso. Eu vou sair por aí dizendo: olha, Deus tem esperança para você, porque eu sou um cara de vitória. Eu sou uma pessoa vitoriosa na vida. Eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E assim como Deus fez comigo, vai fazer em você. Talvez você nunca imaginaria que uma menina que foi tomada escrava da sua família, arrancada do seu pai e da sua mãe, pudesse ser alguém que Deus fosse usar para levar esperança a um homem tão poderoso. Mas ela foi alguém que disse: Deus, apesar das minhas lutas, apesar da minha batalha, apesar da minha adversidade, apesar do meu sofrimento, eu quero ser um propagador da esperança. Esse é o desafio para o seu coração hoje à noite, querido. É o desafio de Deus para o seu coração hoje à noite. Eu quero desafiar você a sair daqui dizendo: Deus, o Senhor pode contar comigo, que a despeito das minhas lutas ou das minhas batalhas, eu serei um propagador da esperança. Há esperança em Deus, irmãos. Há esperança no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. O salmista diz ainda que a terra mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Deus está no meio dela, não será abalada. Ele diz mais: porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Meu querido, eu não sei qual é a sua história até aqui, mas se você está aqui, está porque Deus tem uma mensagem para o seu coração, e a palavra de Deus é esta: há esperança em Deus para você. Você não pode confiar em mim, você não pode confiar a sua vida a mim, você não pode confiar a sua vida ao seu cônjuge, ao seu namorado. Querido, eu estou cansado de dizer isso para a minha galera jovem, aos meus adolescentes. Eu olho no olhinho dele e digo: meu filho, minha filha, presta atenção, porque eles chegam aqui chorando, marcam um horário comigo, entra na minha sala e diz assim: pastor, eu estou tão mal. O que aconteceu, meu filho? A minha namorada terminou comigo. E eu falo para o meu filho: dê graças a Deus, Deus pode estar te livrando de um problema. Fica feliz. Pode ser que Deus está dizendo: eu estou te livrando. Ah, pastor, eu não sei mais viver sem ela. Então um dia eu chamei a minha filha, colocar no meu colo, ela estava chorando por essa mesma razão. Eu disse: filhinha, é uma dor profunda, não é, filha? Ela disse: é, pai. Eu disse: dói aqui dentro, filha. Dói, pai. Eu disse: filha, está doendo? Tá, pai. E eu disse para ela assim: então, filha, parece que vai matar, não vai? Parece, pai, mas não vai matar, filha. Parece que mata, é uma dor profunda, dói muito, mas não mata. Sabe por quê? Porque a sua vida não pode estar nas mãos de alguém. A sua vida, a sua esperança não é o outro, a sua esperança é o Senhor. A minha esperança está em Deus, a nossa esperança está no Senhor.
A minha esperança não está na Vema, a esperança da Vema não está em mim. A minha e a esperança dela está posta no Senhor. Querido, ouça, a esperança em Deus para você. Está dominado por um vício, está com a vida desgraçada, literalmente falando. A esperança em Deus para você. Mas muito mais do que isso, ouça, ainda que a sua vida seja desgraçada, Deus quer usar você como propagador da esperança. Ele quer usar você para propagar esperança aos outros. Então eu quero olhar para esse texto com você. A gente vai aprender aqui algumas lições tão importantes para a nossa vida hoje à noite. Vamos à primeira, eu quero que você leia comigo. Quais são algumas das lições que a gente pode aprender como propagador da esperança, olhando para a vida dessa menina escrava, arrancada da sua família, levada para uma terra distante? Primeiro, vamos ver juntos? Deus Meu irmão, preste atenção nisso, isso aqui é seríssimo. Deus não atua só no mundo em que eu estou limitado e nem pela geografia estabelecida pela minha religiosidade. Olhe para o texto vai dizer que ele era um homem importante, que Naamã era um homem poderoso, porque o Senhor dera livramento aos sírios por intermédio de... Irmão, a Síria era inimigo do povo de Israel, e Deus está dizendo que Deus usou aquele homem para livrar os sírios. Sabe o que esse texto me ensina? Que a graça de Deus transcende a minha capacidade de entender o reino. Nós ficamos aqui no nosso mundinho e a gente diz assim: Deus está abençoando em tal lugar. A gente pergunta: é batista ou não? Se for batista, está na unção. Se não for, tem que ver. Ô meu irmão, Deus está nos ensinando aqui nessa noite que a graça de Deus transcende a minha capacidade, a minha limitação, seja geográfica ou seja religiosa. A graça de Deus alcança o mundo, o universo. Está em lugares que você e eu não podemos estar, a graça de Deus está lá. Sabe o que eu penso, irmãos? Eu penso que muitos de nós vamos chegar nos céus e vamos dizer assim: Senhor, se o fulano estiver aí, eu não entro. E te prepara, você vai ter surpresa. Você vai ter surpresa. Porque tem gente que parece que não está, mas está. E tem gente que parece que está, não vai chegar nem perto. Então, querido, entenda, Deus não é um Deus que está limitado à minha geografia nem à minha religiosidade. A graça de Deus transcende todas as coisas. Deus estava usando um homem sírio, e a graça de Deus alcançou a Síria e alcançou aquele homem, porque Deus é um Deus de esperança. Amém, queridos? Há esperança para quem é bom, para quem é ruim. Há esperança para quem acha que está levando uma vida certinha. Há esperança para quem acha que a vida é desgraçada. Há esperança em Deus, há esperança para qualquer pessoa. Amém, queridos? Há esperança. Há esperança. Segunda lição que a gente aprende com essa menina: minhas lutas e a opressão do inimigo não são razões para manter o meu coração cheio de amargura e ressentimento. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos lá? Sabe o que eu penso? Que alguns de nós faríamos no lugar daquela menina, arrancada violentamente, certamente violentamente da sua mãe. Ou você acha que a mãe a entregou? Não, pode levar essa aí. Essa é meio problemática, pode levar. Não. Certamente ela foi arrancada violentamente da sua mãe, levada para uma terra distante, para viver num lugar de gente que ela não conhecia, numa casa de gente que ela não conhecia, para trabalhar como escrava. E a Bíblia diz que ela chega lá, olha para aquele homem leproso e diz assim: oxalá o meu Senhor pudesse ir a Samaria, a um profeta lá que vai curá-lo. Se fosse algum de nós, iríamos dizer assim: me pegou escrava, Deus tarda, mas não fale, vai morrer de lepra, miserável. É ou não é verdade, irmãos? Diríamos, é verdade. Diríamos, vai morrer de lepra, para aprender que não se mexe com o Filho de Deus. Eu sou filho do Altíssimo. Não, querido, ela não disse nada disso. Ela não espraguejou. Ela não disse vai morrer. Ela não disse bem feito. Ela não disse vai pagar o que me fez. Não. Ela era uma propagadora de esperança. Ela sabia que Deus tinha levado ela naquele lugar, naquele momento, para um propósito. E ela não tinha o coração cheio de ressentimento nem
de amargura. Alguns de nós recebemos um trauma na vida. Trauma é uma coisa que está fora de você, que depois fazer parte da sua vida. Pode ser uma palavra de um pai, de uma mãe, de uma pessoa de autoridade sobre você, te feriu, te humilhou, te constrangeu, isso traumatizou, gerou uma marca em você. Mas sabe como eu vejo, minha doutora? Que alguns de nós pegamos nossos traumas e de vez em quando a gente vai lá, passa um paninho deles e diz: esse é o meu trauma, eu sofro tanto com ele. Sabe, é um negócio que me fere o tempo todo. Porque quando eu era pequeno, a minha mãe dizia assim: Zé Antônio, tudo que você pega cai, menino. Você está banado, vai pegar uma d'água, derruba. Você está banado, cuidado. E eu cresci com aquele negócio que a minha mãe dizia que eu ia estar banado. É que ele me prejudicou muito ao longo da vida. Eu arrumei um emprego, mas eu comecei a derrubar as coisas do emprego, fui despedido. Aí arrumei outro emprego, era andar de bicicleta, mas quebrou a bicicleta 4 vezes, me despedi de novo. É culpa da minha mãe. A gente pega aquele negócio e diz assim: eu vou levantar aqui um altar ao meu trauma me domina. Aquela menina, querido, saiu da sua casa, do conforto da sua mãe e do seu pai, levado para uma terra distante, mas ela disse: o meu coração não vai se alimentar com trauma nenhum. Eu sou livre para ser bênção em qualquer lugar onde eu estiver. Em nome de Jesus, querido, eu quero te fazer um desafio ao seu coração hoje à noite. Se o seu coração está cheio de amargura e ressentimento, é hora de você hoje à noite dizer: Senhor, eu quero ser livre, porque eu quero ser um propagador da esperança. Ainda que eu tenha traumas e marcas profundas na minha vida, eu sei, o Senhor pode me usar como instrumento de graça e de bênção na vida de outras pessoas. Nós estamos esperando, meus irmãos, o dia em que nós não teremos mais problemas para sermos bênção. Esse dia não vai acontecer até chegarmos ao céu. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Quando os meus filhos foram crescendo e eles chegavam em casa reclamando de alguma coisa, eu dizia para ele: vem cá, olha aqui no meu olho, bem-vindo ao mundo. O mundo é assim. Pai, mas aquele cara é assim? É, o mundo é assim, bem-vindo. É assim que funciona. No mundo você vai ter aflição, disse Jesus. O mundo, meus irmãos, não é um mundo onde só Deus impera. Chegará o dia em que nós estaremos vivendo na eternidade com Jesus Cristo. Mas até chegar esse dia, você e eu vamos enfrentar muitos problemas. E se cada trauma, cada problema que a gente enfrentar na vida, a gente dizer: eu não posso fazer mais nada, porque eu tenho traumas tão profundos. Deus está dizendo para você hoje: apesar dos seus traumas, eu quero usar você para ser um propagador de esperança na vida de muita gente. Ainda que seja gente que você diga: não são de Deus, não são da minha religião, não são da minha igreja, não são do meu bairro, não são da minha cidade, não é do meu povo, não interessa. Deus quer que você seja propagador da esperança por onde você andar, onde você estiver. Deus está te chamando, querido, para ser um propagador de esperança. Há mais uma lição aí para a gente aprender. É a terceira lição. Preste atenção nisso. Minhas lutas e a opressão do inimigo não podem desvanecer a minha fé. Você pode pedir comigo? Vamos lá? Minhas lutas. Ô querido, aquela menina foi levada cativa, escrava, mas ela não perdeu a fé. Lá na Síria, em Damasco, na capital, escrava do chefe do exército, ela não se esqueceu do seu Deus. Tão distante de casa, em Damasco não havia um templo, em Damasco não se adorava ao Senhor, não haviam profetas nem sacerdotes ministrando culto, não havia um tabernáculo. Em Damasco não havia um cordeiro sendo imolado em adoração e sacrifício a Deus. Ela não participava de culto semanal, não havia célula, não havia reunião de jovens, nem de crianças, nem de adolescentes, não havia classinha nenhuma, não havia estudo nenhum, não havia nada de Deus lá. Mas ela tinha uma convicção
Eu me separei da minha terra, mas não me separei da minha fé. Porque nem o inimigo e a sua opressão vão fazer desvanecer a minha fé. Não vai, irmão. Em nome de Jesus, não vai. Alguns de nós passamos pela vida e começamos a nossa jornada cristã naquele ímpeto de dizer, não, eu vou transformar o mundo. Mas ao chegarem as primeiras aflições, as primeiras lutas, os primeiros problemas, a gente começa a dizer, ah, Senhor, eu tenho orado tanto, eu tenho pedido tanto, eu tenho clamado tanto, mas agora o Senhor não me ouve. E porque o Senhor não me ouviu, eu estou aqui como escravo, vivendo nesse mundo tão distante, nessa cidade ruim, longe da minha mãe, longe do meu pai. E então, para que me serve a fé? Mas aquela menina sabia que o Deus a quem nós servimos é um Deus de perto e um Deus de longe. Ele não está limitado ao espaço e nem à minha geografia. Sabe por quê, querido? Ele está em mim. E onde eu estiver, a esperança de Deus vai estar. Onde você estiver, a esperança de Deus estará. O inimigo não pode desvalecer a sua fé, eliminar a sua fé, diminuir a sua fé, sugar a sua fé. Apesar das suas lutas, das suas batalhas, creia, Ele é um Deus de esperança. Ele é um Deus que nos conduz em vitória. Ele é o Deus que vai conduzir os nossos passos. Ele é o Senhor que vai nos dirigir em todas as coisas. Confie em Deus e faça da sua fé um baluarte, um estandarte. Creia que Deus é o Deus que restaura, um Deus que cura. E ela disse, eu sei, há um profeta em Israel, e se ele for a Israel, em Samaria, vai descobrir que há um homem de Deus lá, que vai curá-lo da sua lepra. Aí vem a quarta lição que ela nos ensina. Às vezes, não é possível viver na terra de Deus, mas dá para viver na terra com Deus. Você pode pedir comigo? Vamos lá? Às vezes, você já imaginou como a gente, já percebeu como a gente estabelece algumas geografias para dizer isso aqui é um lugar santo? Aqui é a terra de Deus. E Israel era a terra de Deus. Jerusalém era a terra de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou o seu nome em Israel e disse, esse é o meu povo. Onde vocês pisarem a planta dos pés, eu tenho dado a vocês. E aquela menina sai da sua terra dizendo, não é possível mais estar na terra de Deus, porque a terra de Deus ficou lá. Eu fui levado escravo para uma outra terra, para uma terra distante. E ela me ensina e ensina você hoje à noite. Não é possível estarmos o tempo todo aqui nesse espaço tão gostoso, em 24 horas ininterruptas de adoração e oração e ministração da palavra. Seria bom que a gente pudesse viver aqui um tempo. Eu me lembro de uma história que meu pai contava sempre, de um pastor, e ele disse que um dia chegou uma ovelha para ele e disse, pastor, a gente vai mudar aqui para a igreja. Mudar aqui para a igreja, filho? Por quê? Não, a gente quer mudar aqui, tem um quartinho para a gente morar aqui na igreja. Mas morar na igreja por quê? Não, eu vou contar para o senhor por quê. É porque aqui na igreja o meu pai é um amorzinho. Aqui na igreja meu pai é gente boa demais. Aqui na igreja o meu pai é atencioso. Aqui na igreja o meu pai é carinhoso. Aqui na igreja o meu pai ora. Aqui na igreja ele lê a Bíblia. O problema é quando ele sai da igreja. Então eu e minha mãe decidimos, se a gente morar na igreja, o meu pai vai mudar. Se pudéssemos, mas não é possível. Mas é possível viver na terra com Deus o tempo todo. Ainda que não seja possível viver na terra de Deus, Deus está dizendo que você pode andar comigo em todo o tempo. Então a gente aprende mais uma lição com essa menina. Ainda, isso aqui é muito sério, querido, e talvez vai desafiar você aqui hoje à noite. Ainda que eu mesmo não experimente a cura que preciso, nunca furtarei a oportunidade para a cura do outro. Se você tiver fé, leia comigo aí esse texto de novo, vamos lá? Ainda
Interessante que não há mais nada na Bíblia sobre essa menina. Não diz mais nada. Não diz que depois daquilo Naamã a devolveu à sua família. Não diz que ela foi liberta. Não diz que Deus interveio na vida dela de qualquer maneira. É muito provável e muito possível que ela tenha continuado escrava na casa de Naamã. É muito provável que ela tenha continuado escrava na casa de Naamã. Ela resolveu o problema do seu senhor, mas o problema dela continuou. É muito provável. Não há mais nenhuma referência a respeito dela na Bíblia. Sabe o que isso me ensina, querido? Me ensina que, ainda que eu não tenha cura para a minha própria vida, eu sei que há esperança de Deus em mim para a vida de outras pessoas. Você está disposto? Olha como isso é profundo. Você está disposto? Ah, pastor, como é que eu vou orar? Como é que eu vou orar para alguém ser curado, quando eu mesmo tenho enfermidade? Como é que eu vou orar para alguém ser liberto, quando eu mesmo tenho tantos problemas? É porque a esperança não é tua, querido, é do Senhor. A cura não é tua, a cura é de Deus. A libertação não é tua, a libertação vem do Senhor. É Ele que dá a cura, é Ele que dá a libertação, é Ele que transforma, é Ele que restaura. Você e eu somos apenas propagadores da esperança. É isso que você e eu somos. Então eu quero desafiá-lo hoje à noite a dizer: Senhor, o Senhor pode contar comigo. Finalmente, a última lição dessa menina é que, se não é possível evitar os ídolos, é possível viver livre da idolatria em meu coração. Ainda vivendo numa terra de idolatria, aquela menina disse: há um Deus em Israel. Naamã aprendeu. E ele volta a Eliseu e diz: eu vou voltar para a minha terra, e certamente eu terei que entrar no templo do ídolo do meu Senhor. E quando eu fizer isso, perdoe-me por essa atitude, porque de agora em diante eu nunca mais oferecerei holocausto a não ser ao Senhor Deus de Israel. Vivemos num mundo tão cheio de idolatria, mas é possível viver livre da idolatria no meu coração. Eu quero fazer um desafio para o seu coração hoje à noite, querido. Você está disposto a ser um propagador da esperança? Você está disposto a dizer: Senhor, o Senhor pode contar comigo? Será que lá no seu trabalho você pode dizer: Senhor, pode contar comigo? Lá no futebol você pode dizer: Senhor, pode contar comigo? Lá na faculdade, Senhor, pode contar comigo? Vamos ficar de pé. Talvez você tenha enfrentado tantas lutas, tantas batalhas, que se perdeu na sua jornada, que se perdeu na sua caminhada, na sua trajetória. Talvez você esteja vivendo um tempo de escravidão e de luta, e tenha dito: Senhor, eu não posso propagar esperança, porque nem eu mesmo tenho esperança. Mas hoje à noite, o Espírito Santo de Deus vai encher o seu coração outra vez da esperança do Senhor. Deus vai te conduzir em vitória. Deus vai te usar como propagador dessa esperança. Talvez você tenha que suportar ainda um tempo de aflição, eu não sei. De uma coisa eu sei: a esperança em Deus para cada um de nós. E Deus quer usar você como propagador dessa esperança para outras pessoas. Meu irmão, não se acovarde. Não furte do outro o direito a ter esperança em Deus. Não diga mais: os meus traumas e as minhas aflições me impedem. Não diga mais: estou longe da terra de Deus. Porque Deus está na terra onde você está.
para fazer de você um instrumento de cura, de transformação, de bênção. Não perca a oportunidade, querido, não perca. Dizer: Senhor, o Senhor pode contar comigo. Eu hoje quero renovar a minha aliança com o Senhor, para dizer: Deus, eu quero ser um propagador da esperança. Se você e eu, nos próximos 6 meses, ganharmos uma pessoa para Jesus como instrumento de Deus, esse lugar será muito pequeno. Se você e eu simplesmente dissermos: Senhor, eu estou vivendo uma crise, há tanta dor no meu coração, mas eu sei que há esperança no Senhor para mim e para outras pessoas.